Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Estamos iniciando mais um momento de Evangelho no Lar, aqui direto da Sociedade Espírita Harmonia e Luz, das páginas da Sociedade Espírita Harmonia e Luz. Eu sou o Leonardo e espero que tenham tido uma excelente semana. Estamos terminando um domingo super quente aqui em Caxias do Sul, né? Dia 1º de dezembro, já estão indo aí o ano de 2024, temos ainda 30 dias para o final do ano, né? E é um momento que nós aproveitamos para fazer aquelas nossas reflexões, né, de como foi o nosso ano, como está sendo, e o que nós pretendemos com esses 30 dias que ainda faltam, né, para 2024 se encerrar. Então vamos conferir aqui se já está na hora, 20 horas, então vamos lá. Antes de iniciarmos com uma oração, boa noite, Priscila, seja bem-vinda. A mensagenzinha do 365 dias com Chico Xavier diz assim: a vida é curta demais para comodismo e reclamações. Ai de nós que adoramos fazer uma reclamação e adoramos viver acomodados. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Ai, ai, ai. Isso toca a todos nós, né? Ninguém se livra disso. Consciência chama do tempo que nós perdemos. Então, vamos lá, vamos fechar os nossos olhos para nos conectarmos com a equipe espiritual da Casa Harmonia e Luz, com o Mestre amado, nosso querido Jesus, o Cristo, e também com o nosso Pai Criador. Agradecendo a oportunidade abençoada de mais um domingo, estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, pedindo a assistência e orientação amiga dos espíritos trabalhadores da Sociedade Espírita Harmonia e Luz, dos nossos anjos da guarda e espíritos familiares que estão sempre conosco, nos ajudando, nos incentivando ao caminho do bem. Que a Tua luz, Mestre Jesus, através desses espíritos abnegados, se faça presente sobre todos, hoje e sempre, e que assim seja. Boa noite, Andressa, seja bem-vinda. Então, hoje vamos continuar a nossa reflexão lá do livro Enxugue as Lágrimas, de Marcos de Mário. Nós estamos hoje no capítulo 21, página 93, que fala sobre provas e expiações. A frase que vem de Paulo de Tarso como introdução diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Se Deus é por nós, quem que vai ser contra nós? Ninguém. Só nós mesmos. Provas e expiações, então, é o tema do texto. Por que fazendo bem e amando o próximo, mesmo assim temos de enfrentar problemas e dificuldades na vida? Nós podemos lembrar do nosso querido Chico Xavier, que fez da vida, boa noite Rosa, seja bem-vinda, que fez da vida dele uma luta diária, de auxílio, de caridade para com o próximo. E mesmo assim, ele viveu cheio de dificuldades, cheio de problemas. Por que será, né? Por que, frequentando o centro espírita, estudando a doutrina e praticando a caridade, mesmo ainda assim, passamos por doenças e problemas familiares? Essa questão, vez e outra, chega a nós com as pessoas achando que por estarem no bem, esforçando-se para serem melhores e por seguirem, a doutrina espírita, deveriam estar protegidas das mazelas da vida terrena. Quantos de nós vai na casa espírita, trabalha na casa espírita, estuda os livros dos espíritos, estuda os livros da doutrina espírita e muitas vezes acha, como ele diz aqui, né? Deixa eu repetir.
acha que está protegido. Eu, como trabalho na Casa Espírita, como faço a exposição, como muitos irmãos trabalham também na Casa Espírita, nós nos achamos muitas vezes que estamos protegidos da influência dos irmãozinhos menos evoluídos, nossos irmãos obsessores, né? Estamos protegidos das dificuldades do dia a dia, das provas, das expiações. E o que ele diz? Isso é um equívoco. Por quê? Porque vivendo num planeta de provas e expiações, ninguém está isento de dores e sofrimentos. E o bem, o amor e o espiritismo não nos isentam de termos as experiências necessárias para nosso crescimento espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, se você está pensando em entrar para a doutrina dos espíritos, começar a estudar, trabalhar, fazer a caridade, achando que vai se livrar das dificuldades, dos problemas, das obsessões, nananina não. Por quê? Porque estamos num planeta de provas e expiações. E essas experiências, como ele diz, como ele bem diz, são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Já pensou se nós começássemos dentro da doutrina espírita e acabassem os nossos problemas? Que merecimento nós teríamos para evoluir? Que coisa faria com que nós quiséssemos evoluir? São de dois tipos as experiências pelas quais ainda temos necessidades de passar quando estamos encarnados. Esses problemas, essas dificuldades são necessidades para o nosso espírito ainda imperfeito. Primeira, as experiências expiatórias, ou seja, aquelas ligadas às consequências do que fizemos em existências anteriores, as chamadas vidas passadas. E o segundo tipo, as experiências provacionais, que somos colocados pela lei divina em teste, o que avaliará nosso grau de evolução, mostrando nossas necessidades de progresso. A primeira experiência, a experiência expiatória, são das dificuldades, dos problemas que nós ocasionamos na outra encarnação. E nós precisamos depurar esses erros que nós cometemos. Então, surgem essas experiências expiatórias para que nós nos saldemos dessa pseudo-dívida adquirida com a lei de Deus para com o próximo. E a segunda, as experiências provacionais. Um exemplo muito fácil. Quando nós dizemos para nós, agora eu sou mais paciente, agora eu sou mais humilde, e vem aquela prova e coloca a tua humildade, a tua paciência à prova. E aí que você vê se realmente está paciente ou se aquela paciência era só uma ilusão que o nosso espírito, que nós achávamos, o nosso orgulho que falava mais alto, mostrava pra gente. Mas na verdade não era. Essas são as provas, essas são as experiências provacionais que testam a nossa evolução todo santo dia. Desde que nós acordamos, desde aquele momento que a gente levanta e vê ou bate o dedinho na quina da cama ou na quina da porta do banheiro e aí a gente reclama, já perde, a gente achou que o dia ia ser ótimo, a gente deu aquela bicada no dedo, já o dia começa péssimo e segue o dia todo péssimo. Essas são as provas que nós passamos, são as provas, são as experiências provacionais do nosso dia a dia, que vêm para testar a nossa evolução. Todos temos provas a passar, embora nem sempre tenhamos expiações, mas isso ainda é raro no nosso mundo, porque somos espíritos imperfeitos. Então nós temos dívidas do passado e precisamos expiá-los através das expiações. E os bons espíritos não nos ajudam? Onde está meu anjo da guarda que deveria me proteger? Entendamos que os bons espíritos
sempre ajudam e o que o anjo da guarda sempre protege. Mas todos eles respeitam a lei divina e o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes podem aliviar, orientar, mas não podem tirar as provas e expiações que nos pertencem e nos são necessárias. Então, eles podem, muitas vezes, nos aliviar aquelas dores, aquelas dificuldades, aquelas expiações, aquelas provas, mas eles não podem tirá-las do nosso caminho, porque elas são essenciais para a nossa evolução. Elas pertencem a nós. Elas pertencem ao nosso espírito para que assim ele consiga progredir. É muito importante entendermos, e o Espiritismo facilita muito esse entendimento, que diante de uma dificuldade, de um problema, de uma dor, devemos exercer a fé, a crença em Deus, pois a misericórdia divina está sempre presente, assim como sua justiça e bondade. É com resignação e perseverança que vamos melhor superar as questões da vida terrena, sabendo que tudo passa e que o que nos acontece não é por acaso. Sempre para frente e para o alto deve ser o nosso lema, sem desanimar, mas tudo fazendo ao nosso alcance para compreender, perdoar e amar sempre. Este é o tema da noite de hoje, provas e expiações. Vamos aproveitar então este final de domingo, este início de dezembro e vamos refletir sobre as provas e expiações que passaram nesse 2024 na nossa vida e que ainda tendem a passar, porque como ele diz aqui, são experiências necessárias para o desenvolvimento do nosso espírito. Certo, meus irmãos? Este foi o tema da noite de hoje, do livrinho Enxugue as Lágrimas, do Marcos de Mário. Então agora, para encerrar esse momento de Evangelho no Lar, vamos fechar os nossos olhos e terminar com aquela oração, voltando a nos conectar com a equipe espiritual da Casa Harmonia e Luz, com os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores, com o Mestre Jesus, com o Pai Criador. Agradecendo a oportunidade abençoada, Senhor, de mais uma semana que se encerrou, de mais uma semana que se inicia. Te agradecemos por tudo, Pai. Pela nossa vida, pela nossa casa, pelo nosso ambiente de trabalho, pelas pessoas que estão ao nosso redor, por toda a nossa vida, Pai. Por todas as dificuldades que aprimoram o nosso espírito, que desenvolvem o nosso espírito e a nossa moral. Que possamos seguir sempre com paciência, humildade e amor, para que tenhamos uma vida mais próspera, mais humana. Que a Tua infinita luz se estenda sobre todos os nossos irmãos que não puderam estar conosco nesta noite, mas em um certo momento poderão assistir essa live. Que os Teus Espíritos trabalhadores, executores da Tua infinita misericórdia possa visitar a casa dos nossos irmãos, levando para cada um e também para o nosso ambiente familiar fluidos de paz, de harmonia e de luz. Muito obrigado e que assim seja. É isso aí, meus irmãos. Só lembrando que falta menos de uma semana para Natal de Chosen. Então, não se esqueçam, sábado, dia 7 às 19 horas, eu espero vocês lá. Levem o namorado, a namorada, leva o papagaio, leva a avó, leva a tia, leva o primo, leva todo mundo para Harmonia e Luz. Vamos ter refri, vamos ter pipoca, vamos nos divertir neste sábado. Certo, meus irmãos? Um beijo no coração de todos, tenham uma excelente semana e nos vemos no próximo domingo, se Deus quiser. Tchau!